Olá, muito bom dia. Seja bem-vindo ao Bom Dia Maestro, o Morning Call da Maestro Investimentos. Hoje é terça-feira, dia 24 de agosto de 2021 e seguem as principais notícias e indicadores para começar o dia bem informado. Os futuros do S&P e Nasdaq têm alta moderada à medida que os investidores aguardam pistas sobre a política monetária do Fed em meio a preocupações persistentes sobre a ameaça da Covid-19 para a economia global. O Nasdaq 100 atingiu um novo recorde na segunda-feira. E nesta terça, o rally tecnológico da China não se estende pela Europa, onde as quedas das ações dos bancos e de saúde ofuscam os ganhos das ações clínicas, incluindo viagens, automóveis e matérias-primas. As commodities sobem pelo segundo dia, com sinais de recuperação na China, ajudando a alavancar ações de mineradoras e moedas de exportadores de produtos básicos. O minério de ferro, por exemplo, dispara 10%. As moedas asiáticas lideram os ganhos entre os emergentes. Os pares do real estão de lado, mas as divisas ligadas a commodities, como os dólares da Nova Zelândia e da Austrália, além do rand, estão subindo. Os juros dos títulos do Tesouro Americano sobem e o índice dólar opera estável após queda de ontem. Vamos para os índices de mercado agora pela manhã. Lá na Ásia, Tóquio fechou em alta de 0,87%, Hong Kong uma alta bem mais forte, 2,46%, assim como Xangai, 1,07%. Lá na Europa, Londres amanheceu em alta de 0,30%, Paris uma alta um pouco maior, 0,86%, e Frankfurt 0,29%, quase a mesma coisa que Londres. E vamos para os futuros das bolsas de Nova York. Dow Jones Futuro está em leve alta de 0,14%, S&P 500 não muito distante, alta de 0,20%, mesma coisa com Nasdaq Futuro de 0,29% positivos. E na agenda de divulgações de hoje, o destaque vai para as vendas de novas casas lá nos Estados Unidos, esse dado que sai às 11 horas da manhã. Vamos para o destaque internacional. O chefe do Banco Central da China prometeu estabilizar a oferta de crédito e aumentar a quantidade de dinheiro que apoia as empresas menores e a economia real, depois que o crédito e o crescimento econômico desaceleraram em julho. O Banco Popular da China manterá a política monetária estável e apoiará uma expansão econômica de alta qualidade com crescimento monetário adequado, entre aspas, de acordo com o comunicado na noite de segunda-feira, após uma reunião com bancos. A reunião analisou as condições monetárias de crédito e foi presidida pelo governador Yi Gang. A vacina da Covid-19, fabricada pela Pfizer e o laboratório alemão BioNTech, recebeu a aprovação total dos reguladores dos Estados Unidos, um marco que deve ajudar a impulsionar a imunização e prevenir um novo surto de infecções. Com isso, espera-se que grandes empregadores, universidades e governos estaduais e locais passem a exigir o comprovante de vacinação para os seus frequentadores. Atenção política, agora no destaque local. A atenção política também mantém os ativos brasileiros alheios à melhora externa e já provoca a reversão de apostas otimistas, segundo participantes do mercado. Em reação às investidas do presidente Jair Bolsonaro e temendo os desdobramentos das manifestações de 7 de setembro, os governadores pediram uma reunião com os chefes dos três poderes, mas ministros do governo acreditam que é muito difícil essa iniciativa se concretizar, segundo o jornal Folha de São Paulo e o jornal O Globo. No Congresso, o presidente da Câmara, Arthur Lira, teria reconhecido que a crise institucional é grave em conversas com aliados, de acordo com a CNN Brasil. Já o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, em um evento com empresários em São Paulo, demarcou distância em relação ao Bolsonaro e voltou a sinalizar contra o pedido de impeachment do ministro do STF, Alexandre de Moraes, segundo o jornal O Valor Econômico. O Senado sabatina hoje, inclusive, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, para mais 2 anos no cargo. E o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o Congresso pode tirar os precatórios do teto de gastos, mas que o Ministério da Economia tem que se manter dentro da lei. Ele defendeu ainda que a PEC dos precatórios não é calote e nem irresponsabilidade, já que estados e municípios também parcelam esses pagamentos. O ministro aproveitou para elogiar o presidente da Câmara, Arthur Lira, por tentar manter a agenda de reformas, mas criticou o presidente do Senado
Rodrigo Pacheco e os senadores, num geral, que, segundo ele, está sendo lançado candidato antes do tempo. Ele disse em um evento online, abre aspas, bom candidato é comprometido com reformas e não com furar o teto, fecha aspas. Em meio ao risco de que a proposta de parcelamento dos débitos não seja aprovada pelos parlamentares, o governo já estuda um plano B para livrar a fatia de 30 bilhões de reais da regra do teto, segundo o jornal O Estado de São Paulo. E agora vamos falar de empresas. O destaque vai para a Cosan, que anunciou na segunda-feira uma nova estratégia de investimentos por meio de uma estrutura de fundos, através da qual vai realizar aportes com recursos próprios e eventualmente de terceiros em novos negócios, conforme fato relevante divulgado ao mercado. O movimento já inclui, segundo a empresa, a apresentação de uma proposta vinculante para a aquisição de 100% do TUP São Luís, o terminal portuário de uso privado localizado na capital do Maranhão, por 720 milhões de reais, além da formação de uma joint venture no setor de mineração. A oferta pelo porto foi enviada pela Atlântico, a controladora da Cosan, à São Luís Port Company, da chinesa CCCC, e aos acionistas minoritários que somam participação de 49% no terminal, segundo a empresa. O fechamento da operação está sujeito a condições precedentes, como aprovações regulatórias e concorrenciais, bem como aprovações societárias da CCCC. Então é isso, um bom dia, um abraço e bons negócios.